Na última pregação, nós vimos o privilégio que Israel teve de receber uma mensagem do próprio Deus. O anjo do Senhor foi o pregador e vimos esse privilégio, a própria teofania ou cristofania falando aos filhos de Israel, que foram os destinatários que receberam aquela mensagem, e diante deste grande pregador, o próprio Deus falando ao povo de Deus, o povo respondeu com choro e adoração. Vimos basicamente essas duas características no versículo 4 e versículo 5, que houve um grande choro, um grande sacrifício, uma grande adoração, e finalizamos com a importância de nós buscarmos genuinamente o verdadeiro arrependimento. Hoje, nós vamos começar, a partir do versículo 6, uma nova parte do livro de Juízes. A partir do capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6, nós temos a segunda introdução do livro. Então, na pregação passada, nós finalizamos a primeira introdução do livro. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 5. A partir de agora, capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6, nós temos essa segunda parte. E o foco do autor será justamente as dificuldades que o povo de Deus enfrentou com os ídolos estrangeiros. Então, na primeira parte, nós vimos aquelas guerras. O povo de Israel começou bem, mas fracassou. Então, eles falharam em aplicarem a lei de Deus segundo as circunstâncias da sua vida. Agora, nessa segunda parte, nessa segunda introdução, o autor vai focar essas dificuldades. Quais serão essas dificuldades? O povo começou a adorar ídolos estrangeiros. Então, eles fracassaram na guerra, mas começaram também a fracassar, a conviver com divindades, e o texto vai nos informar, eles tendo essa adoração ou essa submissão a esses ídolos estrangeiros. Então, é muito interessante quando a gente lê esse versículo 6, nessa segunda introdução, que o autor ele vai novamente, se os irmãos prestarem atenção, reiniciar a narrativa de Josué. Ele começou no capítulo 1, versículo 1, falando sobre Josué, e mais uma vez agora ele vai repetir a história de Josué, ou o resumo da vida de Josué, justamente para contrapor a fidelidade de Josué, a sua geração, com a infidelidade da geração subsequente. Uma geração, no versículo 10, aqui do capítulo 2, que vai afirmar, não conhecia ao Senhor. E isso é interessante nós percebermos porque essas mudanças de geração é uma realidade que nenhum de nós podemos evitar. Como o pregador do livro de Eclesiastes vai nos dizer, capítulo 1, versículo 4, geração vai e geração vem. Então, nós estamos sempre no contexto da história da igreja, ou da história do povo de Deus, nessas gerações que ficam e gerações que começam a viver uma nova realidade diante da perspectiva de Deus. Basicamente, uma geração pode ser definida como um grupo de pessoas que nasceram, viveram em um determinado período de tempo com as suas experiências peculiares, a cultura, a tradição da época, eventos históricos que aconteceram em determinada geração, que quando nasce outra geração, apesar de muitas vezes elas estarem sobrepostas, há diferenças que nós conseguimos enxergar de uma geração atual para uma geração antiga. Então, meus irmãos, esse texto aqui vai nos chamar a atenção justamente para essa mudança de geração. Quando a mudança de geração acontece, muitas coisas se perdem. Muitas vezes, somente a memória, o legado daquela geração permanecem. E com o tempo, até isso, infelizmente, começa a ser marginalizado ou diminuído a proporção da beleza da história ou daquela tradição
que possui marcos característicos que nós conseguimos observar aqui nesse texto da geração de Josué para essa nova geração. Então, muitas vezes, a nova geração começa a trilhar o seu próprio caminho, começa a se envolver no seu próprio mundo, começa a moldar os seus próprios valores. E isso, nós que estamos muitas vezes entre uma nova geração, nos causa uma grande ansiedade, uma grande preocupação, porque temos filhos, temos pessoas que amamos, e nós que estamos passando, nós olhamos para a geração futura, para a influência desse mundo, para aquilo que estão diante delas, e há justamente essa preocupação em nosso coração sobre essas influências, essas gerações que começam a viver um novo rumo, uma nova vida, diante de todas essas questões. Mas a pergunta que nós devemos fazer é esta: o que devemos fazer diante dessas mudanças de gerações? Nós que estamos convivendo, né? A sociologia coloca a geração X, Z, Y, a geração alfa, né? A geração da hiperconectividade. As crianças hoje já estão diante de uma tela. Não tem como nós tirarmos muitas vezes, porque já é o nosso contexto da geração que outrora era diferente e hoje, muitas vezes, há um contexto, uma geração muito diferente das gerações anteriores. Então, tudo isso causa uma certa ansiedade, preocupação diante dessas gerações que se passam, outras que, porventura, estão começando a nascer. Então, como é que a gente se coloca diante desse processo? Então, duas coisas eu observo aqui nesse texto, versículos 6 ao 9, nós temos uma geração de discípulos fiéis, mas, no versículo 10, temos uma geração de discípulos infiéis. Duas coisas, discípulos fiéis e discípulos infiéis. Então, o livro de Juízes começa chamando a atenção novamente para Josué, como nós falamos agora há pouco. Sua morte, e esse resumo da vida de Josué é um marcador de fronteira. É isso que o autor quer que nós tenhamos em mente. A vida de Josué foi uma vida que marcou eras. Depois do término da sua morte ou da sua geração, algo começou a existir de maneira nova, que o autor vai justamente colocar aqui perante nós. Então veja que o versículo 6 em diante, se os irmãos observarem, se estiverem atentos, basicamente é a mesma leitura ou a repetição de Josué capítulo 24, versículo 28 ao 31. Ele está trazendo isso. Ele está resumindo a história ou a geração de Josué, justamente repetindo para mostrar esse contraste de como era a geração de Josué e como estava agora esta geração no livro de Juízes. Versículo 6 nos afirma: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Então veja que Josué sabia que depois da sua morte, um tempo de teste, de fidelidade, viria sobre Israel. Ele está renovando a aliança no capítulo 24, com uma mão firme, uma pessoa orientando o povo de Deus, sabendo que depois da minha partida, vocês estarão expostos a tentações, a infidelidade muitas vezes que baterá em sua porta, e vocês precisam ter cuidado com toda essa realidade que virá sobre vocês. Vocês irão para uma nova terra, vocês conquistarão os seus espaços, mas haverá muitas questões que vocês precisam se preocupar. Entre essas que nós já vimos, expulsar os inimigos, expulsar os falsos deuses. E aqui é interessante que nós observamos, em primeiro lugar, no versículo 6, a preocupação de Josué com o povo de Deus. Ou seja, como um pai preocupado com os seus filhos ao saírem de casa, diante de um mundo atraente, hostil. Ou como um pastor idoso, ponderando sua aposentadoria e preocupado com aqueles em que investiu sua vida, e que agora passou e dará, ou passará o bastão para uma nova pessoa que cuidará daqueles filhinhos que Deus colocou no seu aprisco. Então eu vejo aqui uma preocupação de Josué,
uma preocupação da liderança. Josué foi um homem exemplar, um homem notório, uma vida irrepreensível, um exemplo inspirador, e foi sob a sua regência, sobre a sua liderança, que os inimigos foram vencidos e as tribos se instalaram na terra da promessa. Ele dividiu essas tribos diante da sua liderança. E no fim da sua vida, como vimos, no seu testamento de vida, ele justamente coloca a sua piedade para o povo, a sua vida para o povo, o seu exemplo para o povo de Deus. Ou seja, exemplos inspiram e levam, ou devem levar outros consigo. E Josué nos mostra essa preocupação. E a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, diante do versículo 6, dessa relação, Josué despedindo o povo, e nessa geração, o povo indo para a sua herança, olhando para o exemplo de Josué, é a importância da relação de líderes e liderados. Há uma relação bíblica muito atrativa e muito fidedigna, vamos dizer assim, de líderes fiéis e de pessoas que se submetem a essa liderança. Colocando de outra forma, as ovelhas e o pastor. As ovelhas devem seguir a ovelha do seu pastor, o pastor que conduz, o pastor que direciona, o pastor que se preocupa, o pastor que ora, o pastor que abre as escrituras e sempre demonstra esse apreço, essa preocupação por suas ovelhinhas, que Deus colocou diante do seu governo, da sua liderança, diante do seu pastoreio. Um texto que pode exemplificar mais isso é Hebreus capítulo 13. Preste atenção nesse texto. Hebreus capítulo 13. A relação do pastor e das ovelhas, as ovelhas e o pastor. Líderes e liderados. Qual deve ser essa relação? A Bíblia nos instrui muito a respeito disso. A responsabilidade do pastor, mas também a responsabilidade dos congregados ou dos liderados. Hebreus capítulo 13, versículo 17, preste atenção. O autor de Hebreus vai nos dizer o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então preste atenção que o autor de Hebreus exorta seus líderes, seus leitores, melhor dizendo, a seguir de modo leal, a se submeter aos seus líderes fiéis. O texto vai dizer: obedeçam. Essa palavra também pode ser traduzida da seguinte maneira: sigam, preste atenção, olhem para eles, ponham a sua confiança, obedeçam. Por que devemos obedecer esses líderes? Pois velam pela vossa alma. Como é que um pastor pode zelar, ou um líder pode zelar pelas ovelhas de Jesus? Como é que ele pode zelar pela vossa alma? Quando ele se esforça em ministrar fidedignamente a palavra de Deus. Quando ele prega de maneira autoritária a palavra de Deus para os vossos corações, onde nós podemos enxergar uma palavra, um ministério ou um ensino fiel, como 1 Timóteo vai nos dizer, apto a ensinar, apto a direcionar, de maneira fiel a palavra de Deus. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Essa palavra gemendo é tristeza. Então nós vamos prestar contas, mas ao mesmo tempo deve haver essa ligação, ou essa reciprocidade, para que não haja tristeza, porque isto não aproveita a vós outros. Então a submissão a tais líderes, o autor de Hebreus vai nos dizer, é a melhor coisa que existe. Por quê? Porque nós estamos em um trabalho. O trabalho da pregação, o trabalho de guiar, o trabalho de aconselhar, o trabalho de visitar e o trabalho de se submeter a essa liderança fiel. Por quê? Porque se isso não acontecer, o texto vai dizer, vai ter tristeza, vai ter gemido. Essa palavra gemendo significa um estresse emocional.
o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: haverá um estresse emocional muito grande no líder que está ensinando, e a ovelha não escuta, não escuta e não escuta. Ao invés de ser uma alegria, é um peso. Um peso em que sentido? Porque não escuta a voz do seu pastor, que se preocupa com as suas ovelhas, ou seja, não tem coisa que causa mais peso em um líder quando ele direciona as ovelhas e as ovelhas não ouvem a sua voz. É isso que Jesus vai dizer. As ovelhas seguem a minha voz. As ovelhas amam a minha voz. Elas me escutam e me obedecem. Porque é o ensino bíblico, a direção do pastor ou do líder diante das suas ovelhas. E foi isso que aconteceu com Josué e os seus liderados. Despedindo o povo, o que foi que o povo fez? Vamos agora para a nossa herança. Vamos agora para a nossa terra, porque o líder, Josué, colocado por Deus, colocou, diante de toda essa projeção, ele fez toda a organização, e agora nós precisamos ir, avançar, se submeter, fazer aquilo que nos cabe diante dessa liderança. Deve haver essa relação bastante fidedigna entre os líderes e os liderados. Comunicação, oração uns pelos outros, prestar contas uns com os outros, porque nós estamos diante de um contexto em que Jesus é o cabeça, ele colocou pastores, e diante dos pastores ele colocou pessoas que vão ser governadas diante dessa liderança bíblica. Nós temos esse padrão sempre sendo colocado nas Escrituras, como Moisés, Davi, tantos homens que Deus levantou, sempre havendo essa relação do líder e daqueles que são liderados, com alegria, não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vocês precisam fazer isso, para quê? Para que tanto o líder como vocês estejam bem no progresso espiritual. Então tudo isso aqui, meus irmãos, é um aviso de Deus para estarmos ouvindo a palavra do Senhor, Jesus que é o nosso cabeça, estarmos ouvindo tantas pregações que estamos ouvindo neste púlpito. Pode ser qualquer outra pessoa que se levanta aqui, é um líder que está sendo colocado para pregar o santo evangelho, não qualquer palavra, mas a palavra de Deus, inspirada por Deus, instruída perante vós, segundo a ação do Espírito Santo, segundo esta bênção que é a pregação. Não é à toa que o próprio anjo do Senhor utilizou a pregação para que o povo chorasse e adorasse ao Senhor. Liderança e liderados. Essa sempre foi e sempre será o meio de Deus para que cheguemos ao amadurecimento. Pessoas capacitadas para instruir uns aos outros e progredirmos na fé cristã. Veja que no versículo 7, voltando para Josué, com isso, com essa liderança, nós temos uma geração sendo fiel ao Senhor. Se os irmãos olharem para o texto, volte para lá, que no versículo 7 vai dizer o seguinte, Juízes capítulo 2, versículo 7. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Veja, serviu. O povo obedeceu. O povo estava em serviço. Que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Ou seja, eles foram fiéis. Essa geração de Josué, durante a sua vida, sob o seu pastoreio, os anciãos de Israel aqui, mesmo depois da morte de Josué, era uma geração que mesmo que não tivesse visto a travessia do Mar Vermelho, eles viram o Rio Jordão se abrir, diante da liderança de Josué. Um homem capacitado por Deus, ele derrubou diante da perspectiva da ação de Deus, os muros de Jericó. Grandes coisas fez o Senhor. Por quê? Porque o povo estava em consonância. A liderança de Josué, o seu pastoreio, para que Deus pudesse abençoar tanto o líder como essa pequena congregação, nessa unidade, na travessia do Rio Jordão. Essa unidade, essa perspectiva de que Deus está direcionando, que precisamos orar por todos, que precisamos orar pelos nossos líderes, que precisamos orar pela nossa igreja, para grandes coisas Deus fazer.
Como é que Deus faz grandes coisas? Servindo. O povo estava servindo todas essas coisas. E Deus abençoou a vida de Josué e a vida do povo de Deus. Porque no versículo 8 nós temos o cumprimento da missão de Josué. O texto termina com vamos dizer, essa missão cumprida. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultado no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Então, diferentemente de José e Moisés, Josué teve o privilégio de morrer e ser sepultado na terra da promessa. Ele morreu e foi sepultado na terra da promessa, cumprindo o seu ministério, entregando a renovação da aliança perante o povo de Deus. Mas o que me chama a atenção, diante do cumprimento, preste atenção, da missão de Josué, é a expressão servo do Senhor. Essa expressão me chama a atenção, por quê? Porque é a primeira vez que Josué recebe esse título, e ele recebe esse título no fim da vida. No fim da vida, ele recebeu esse título. O autor, inspirado por Deus, e Deus direcionando as palavras no coração do escritor de Josué, colocou no fim da sua vida, faleceu. Mas ele não faleceu de qualquer maneira. Ele faleceu sendo servo do Senhor. Ou seja, segunda aplicação aqui, aprendemos que o fim da vida também é importante. Ou o fim da vida é de suma importância. No cumprimento dela, precisamos, ou no fim da vida, nos preocuparmos como nós iremos terminar. Como nós iremos terminar. Israel, o texto vai dizer, serviu o Senhor todos os dias da vida de Josué. Grande foi o legado desse homem. Grande foi a liderança dele, que o povo teve um grande impacto nessa submissão. Servimos todos os dias. Veja o legado, o cumprimento da missão de Josué, ou o cumprimento da nossa missão. Devemos finalizar, não simplesmente como homens ricos, homens abastardos, homens que venceram na vida, homens que porventura ganharam o mundo. Nós devemos finalizar como servos do Senhor. Possa ser que no fim da vida estaremos em uma cama, com uma doença, ninguém sabe, mas o mais importante é como iremos terminar. Josué terminou servo do Senhor. A nossa vida, o cumprimento da nossa missão, meus irmãos, deve ser essa perspectiva. Todos os dias, pode ser o dia da nossa partida. E a nossa preocupação é, sou servo do Senhor? Tenho essa direção de cumprir a minha missão como servo, submetido ao senhorio de Cristo, terminarmos com Jesus. Por quê? Porque o fim coroa toda a obra. O fim, terminando com Jesus, é a grande coroa, terminando sendo servos do Senhor. É claro que muitos caem no fim da jornada. O avanço da idade não é garantia de que as tentações ficarão mais brandas. Então, não é porque a gente está mais velho, né? O pastor já está para lá, né? Avançado em idade. Né? Um ano pastoreando, às vezes, é 5 anos de velhice, graças a Deus. Mas não é a garantia de que as tentações ficarão mais brandas quando vamos ficando mais velhos, não. Devemos ter cuidado com as provações sexuais, o cuidado com a depressão, a ansiedade. Por quê? Porque se acentuam, principalmente nessa geração que nós vivemos da tecnologia, se acentua no final da vida. Às vezes a gente pensa que não tem mais nada para fazer, porque a idade está chegando, aí a gente começa a amolecer a nossa fibra moral, com casos que exigem firmeza, determinação, enfrentando o pecado, sem relaxarmos, mas com disciplina espiritual, colocando a nossa bandeira sempre avante.
É como o apóstolo Paulo nos falou em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer do despenseiro, o que se requer de um crente, o que se requer de nós é que cada um seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Aqui está o critério-chave. Qual é o critério-chave? Fidelidade à mensagem de Jesus. O coração ligado ao Evangelho. A minha vida, a minha família, todas as coisas. Aqui está o critério-chave. O critério que deve começar, que deve ser o iniciador de todas as coisas, é o Evangelho em nossa vida. O Evangelho fiel, ao Deus olhar para nós e dizer, aqui está um servo fiel, que está sendo conduzido em segurança até o fim, para chegarmos como o apóstolo Paulo, o versículo que muitos utilizam sem um contexto devido, não é isso? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, guardei o Evangelho, uma coroa está me esperando. Então o texto aqui enfatiza nessa relação de gerações, desses discípulos fiéis, Josué sendo fiel. Fidelidade é o que Deus quer de cada um de nós. Fidelidade diante da palavra de Deus, fidelidade diante da leitura, fidelidade diante dos cultos, fidelidade diante da membresia, fidelidade diante de tantas coisas que nós precisamos se entregar mais ao Senhor. Fidelidade é o que Cristo quer de nós. Crer e observar tudo que o Senhor mandar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Esse deve ser o nosso lema. E toda aquela geração que entrou na terra com Josué, naquele momento, naquele período, estava servindo ao Senhor. Porém, se os irmãos olharem para o texto, foi o fim de uma era. Porque depois da morte e uma nova geração chegando, nós vemos discípulos infiéis. Há uma mudança notável que ocorre com a geração que vive depois de Josué, muito à frente. Aparentemente aqui, esses são netos da geração que serviu a Josué. Veja, pouco tempo, não é tanto tempo. Depende muito do contexto, da geração. Mas veja, tão pouco tempo, nós vemos o escritor agora colocando infidelidade diante daquela geração. O escritor atribui essa infidelidade justamente a não conhecerem ao Senhor. Porque a identidade do povo de Deus é justamente isso: conhecermos a Deus, conhecermos as suas obras, conhecermos a sua palavra, estarmos em submissão a tudo aquilo que o Senhor quer para nós. O texto vai dizer no versículo 10, no final do versículo: e outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então veja, um descompromisso espiritual. Eles não possuíam o mesmo compromisso que a primeira geração. Essa geração era uma geração sem compromisso, não tinha envergadura espiritual, porque o versículo 11, fizeram o que era mal perante ao Senhor. Se esqueceram da sua identidade, se esqueceram de quem eles eram. E basicamente nós temos 3 lições aqui que nós aprendemos nessa mudança de geração e que nós precisamos ter cuidado. Primeira lição: temos a necessidade de transmitir à próxima geração a mesma fé, os mesmos preceitos de Deus. O texto vai dizer que essa nova geração não conhecia ao Senhor, ou seja, os pais falharam em transmitir a seus filhos os preceitos da palavra de Deus. Parece que não houve, nessa mudança de geração, apesar, vamos colocar, tecnologia mudou, prosperidade aumentou, o avanço da medicina aumentou, tantas coisas aumentaram, mas Deus não foi acrescentado. A fé não aumentou, a oração não aumentou, mas se perdeu ao longo do tempo, e as influências são catastróficas.
as influências são substanciais. Veja que no texto de Deuteronômio, texto clássico, capítulo 6, nós precisamos ter essa preocupação, o bastão da fé precisa ser passado, com fidelidade, com clareza, com muita oração, com joelhos no chão, diante de um mundo tão tenebroso. Deuteronômio capítulo 6, versículos 7 ao 9, é um texto muito conhecido, mas sempre é importante nós olharmos para a palavra de Deus novamente e aplicarmos isso ao nosso coração. O texto diz o seguinte, perceba: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Então, depois de eles ouvirem atentamente a lei de Deus, agora eles precisam ensinar isso àquelas pessoas que eles amam. E olhe para o texto e repare os pares de opostos que o autor coloca, que é interessante, para mostrar essa integralidade do ensino. Olhe para o texto vai dizer: tu as inculcarás a teus filhos, no versículo 7. Veja, olhe e observe, olhando para o texto, os pares são duas palavras sendo colocadas, só que o autor coloca opostos. Preste atenção: assentado e andando. Veja, assentado e andando. Mas também ele fala deitando-se e levantando-se. O que é que o autor quer enfatizar nesses pares de opostos? Qualquer hora. É isso que ele quer dizer. Toda a atividade da sua vida, em todo momento, você deve ensinar a palavra de Deus. Andando, se deitando, ele está dizendo isso. Em todo momento, você não pode perder tempo. A educação cristã é algo que nós precisamos levar muito a sério. A educação cristã, meus irmãos, não é algo que a gente dá um tiro no escuro, não. O texto vai dizer: tu as inculcarás, ou seja, a importância da repetição. Repita em todos os momentos, andando, sentando, levantando-se, dormindo, em todos os momentos você deve inculcar, repetir com frequência, porque repetindo tem mais chances de adentrar ao coração. Então a educação é disciplina, requer tempo, requer esforço. A fé no Senhor não é uma crença em um corpo de doutrinas. Agora, o PIX, né? Não tem PIX da educação, que chega momentaneamente. Se fosse assim, era muito bom, que pode ser transferido, né? A educação só é transferida, meus irmãos, de pai para filho, com muita disciplina, com muita oração. O conhecimento do Senhor é de cunho pessoal. Envolve formar uma aliança, em primeiro lugar, com Ele, de modo que a fé dos pais não se torne algo automaticamente, precisa ser ensinado, averiguado, sentido, observado. Cada geração deve ser ensinada a manter a aliança, e cada geração deve experimentar pessoalmente a realidade de Deus. É o conhecimento de Deus. É a realidade, nós sabemos que nós estamos diante de Deus e há Deus nesse lugar. E por isso há reverência, há quebrantamento em sabermos que Deus é o nosso Senhor e nós não vamos jamais abrir mão dessa verdade. Vamos inculcar os nossos filhos, porque a próxima geração precisa também continuar conhecendo ao Senhor. Então essa é a primeira lição aqui no texto. Diante da geração que está se perdendo, devemos transmitir à próxima geração a mesma fé. Transferirmos toda essa realidade de Deus diante do coração dos nossos filhos. Mas em segundo lugar, devemos contar à próxima geração os feitos de Deus em nossa vida. A nova geração, vai dizer o texto, não conhecia as obras que Deus fez a Israel. Ou seja, o legado foi perdido. O legado da história de Deus perante o povo. O êxodo, a travessia do Mar Vermelho,
as provisões do deserto, a vitória sobre os inimigos, a terra prometida, as grandes obras de Deus foi esquecida por essa nova geração. E o texto vai nos ensinar, e nós devemos estarmos preocupados com isso, é dever de cada um de nós lembrarmos os feitos de Deus. As grandes obras que Deus fez na nossa vida e sendo contada para uma próxima geração. O legado deve ser continuado, não somente do conhecimento, mas da experiência de Deus agindo em nossa vida, porque Deus é um Deus pessoal. Veja, por exemplo, o texto de Êxodo. Volte um pouquinho. Nós temos muito isso sendo colocado perante o povo de Deus. O texto de Salmos, capítulo 78, também reflete essa realidade da memória, da recordação. A nossa memória, diante da perspectiva de Deus, não pode ser algo frágil, algo que se passa, mas é algo que deve ser vivido constantemente. Êxodo, capítulo 12. Preste atenção. Êxodo capítulo 12, nós temos a instituição da Páscoa do Senhor. E quando nós temos essa instituição, no versículo 26 e o versículo 27, nos diz o seguinte, Êxodo 12, versículo 26 e 27. Olha só. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. Então veja que a celebração da Páscoa também serviria para lembrar as futuras gerações de israelitas sobre a graça de Deus, sobre a história da redenção, que o povo estava sendo escravizado, mas Deus tirou o povo, levantou Moisés, derramou as pragas no Egito, e agora eles estavam celebrando essa grande recordação, este marco, a Páscoa. Deus está colocando na vida do povo identidade. É isso que Deus está colocando. Essas ações de Deus não é simplesmente para a gente se maravilhar com as grandes obras de Deus. Sim, mas é para marcar a nossa vida, para marcar uma geração, para marcar e dizer, eu fiz isso, há uma identidade de vocês comigo. Eu abri o mar, eu prostrei os falsos deuses, eu derramei as pragas no Egito para mostrar que só existe um único Deus, e os outros não são nada. Identidade, marco, memória, tudo isso é colocado justamente, é narrado para que o povo participe, aquele povo que viu o mar se abrir, mas também a narração deve ser passada às pessoas que estão perguntando o que é isso, por que é que nós fazemos isso, e explicar que Deus, o grande eu sou, agiu no passado. Ou seja, ensino, recordação, deve ser algo constante. Nós não devemos esquecer disso. Por quê? Porque se nós esquecermos, nós iremos enfraquecer a nossa identidade. A nossa identidade faz parte de nós recorrermos àquilo que Deus fez em nossa vida. Nós que temos 26 anos, correto? Sim ou não? É 26 anos? Quantos anos? Muito bem, vocês não estão dormindo, né? 25. 25, irmãos, de grandes obras do Senhor. Ou você não acha que quando a gente lembra do passado, principalmente eu que estou chegando, mas que irmãos participaram desde o início, e quando você conta grandes coisas que Deus fez, nos motiva em saber que Deus está fazendo grandes coisas por nós, a lembrança do passado, a lembrança dessa recordação da nossa história, da nossa identidade. Nós temos uma identidade perante o Senhor. Então a memória não pode ser algo frágil, mas o poder da memória, aquilo que Deus fez deve ser
recordado as grandes obras que o Senhor fez, olhando para a nossa vida, diante das dificuldades. Deus já cuidou de mim, vai cuidar novamente. Deus me tirou de um calabouço e vai me tirar novamente. Quando a gente olha para o passado, é uma memória, um passado da graça de Deus presente, a bondade de Deus em nossa vida, e nós devemos olhar para isso e sermos impulsionados para vivermos o presente de maneira fiel, de maneira bíblica. Então, em um sentido, nós somos definidos pela nossa história. Não devemos esquecer da nossa história. Faz parte das grandes obras de Deus. Nós somos aquilo que Deus fez conosco. É a nossa história. É a grande obra de Deus em nossa vida. Sem a ancoragem, estarmos ancorados no passado, podemos ficar à deriva no presente, sem qualquer noção clara do nosso destino. Então, o que nos mantém firmes é justamente aquilo que Cristo já fez por nós. Ele morreu e ressuscitou, Ele nos salvou, e Ele disse, eu voltarei para vos buscar. Quando a gente lembra de toda essa realidade, nós temos identidade, nós temos grandes obras de Deus que nos mantêm firmes e seguros. Então eu diria, uma grande terapia para você que passa por dificuldades é a memória. Às vezes a gente recorre a tudo nesse mundo, né? Mas às vezes a gente se esquece de meditar, parar, chegar em casa. E quando a gente medita, a gente olha para a nossa casa, a gente tem um lar. Mas pessoas não possuem muitas vezes. A gente tem um local, a gente tem uma família, a gente tem tantas coisas, grandes coisas Deus fez por nós, e quando vem a prova a gente se esquece de todas essas bênçãos. A nossa memória é frágil. Somos inconstantes, somos pecaminosos nesse sentido. Não lembramos das grandes obras do Senhor. Grandes obras Deus fez por nós. Então, uma terapia para você. Pare, medite, olhe para as bênçãos que Deus está fazendo, porque temos a certeza de que Ele continuará a fazer mais e mais, porque Deus está nos abençoando. E por fim, em terceiro lugar, a terceira aplicação, diante do versículo 10, cada um é responsável diante de Deus. Cada um. O texto bíblico vai considerar isso, que cada indivíduo, em última instância, é responsável pelo Senhor, é responsável pelo seu pecado. Infelizmente, há a percepção de que se ensinarmos os nossos filhos, né, verdadeiramente, muitos deles, ou todos eles serão crentes, não é isso que muitas vezes a gente é ensinado, né? Vamos lá para o texto de Provérbios, para a gente entender esse texto. Provérbios, capítulo 22. Porque a gente precisa sermos fiéis, mas sermos fiéis ao Senhor não garante uma geração futura próspera também. Porque o texto vai dizer que houve uma geração que estava aqui diante de nós, que infelizmente não estava adorando a Deus como a geração antiga. E o texto quer evidenciar isso também, que cada um deve ser responsável pelo seu pecado. Certo? Responsável pelo seu pecado. Capítulo 22. Texto conhecidíssimo, capítulo 22 de Provérbios, versículo de número 6. Então a gente deve ter cuidado com esse texto, principalmente no livro de Provérbios, certo? Quando a gente lê esses provérbios, é uma literatura sapiencial, então existe um mecanismo hermenêutico para interpretar provérbios, não é a mesma coisa das epístolas. Então, um livro de sabedoria que tem a sua análise ditos sábios, que não significa que se a gente fazer isso vai acontecer. É apenas uma sabedoria, um princípio, certo? Olha só para o texto. Ensina a criança, significa se dedica em ensiná-la no caminho, aqui é a orientação, aquilo que é correto, em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, às vezes a gente pega provérbios como se fosse uma caixinha de promessas, né? Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Porém, o texto não está garantindo salvação. Não é isso que o texto está falando. Provérbios é um livro de sabedoria prática para situações diárias. Então, o foco de Provérbios, ou da literatura sapiencial, são verdades gerais, não promessas universais. Então, muito cuidado quando você lê Provérbios. São verdades gerais, não promessas universais, ou seja, princípios. Um exemplo,
A pessoa que é íntegra, que trabalha com dedicação, a bênção passando aí, né? Uma pessoa que é íntegra, que trabalha com dedicação, tem maior probabilidade de obter recursos materiais do que uma pessoa preguiçosa, sim ou não? Certo? Mas nem sempre aquele que é um bom trabalhador é rico, porque o preguiçoso pode, de maneira corrupta, agir contra o grande trabalhador. Certo? Então, cuidado ao ler o livro de Provérbios. Princípios, não promessas universais. Então, o que é que o texto está querendo nos dizer? Há uma grande chance, é claro, que se a gente se dedicar em ensinar os nossos filhos, inculcando a palavra de Deus, há grande chance, ou maior chance de ele conhecer ao Senhor, de que a gente não ensinar a palavra de Deus. Isso é uma sabedoria. E devemos praticar isso. Certo? Então, com isso, o que eu quero dizer é que nem sempre, quando vemos uma criança desobediente, agora vem a faca de dois gumes, né? Nem sempre é culpa dos pais. Porque o que é que a gente pensa, né? Quando a gente vê uma criança desobediente? Culpa dos pais. O pai não está ensinando. Nem sempre. A Bíblia vai dizer em Tito que há filhos crentes, filhos que se submetem, que não são crentes no sentido salvífico, mas que são ensinados, que eles se submetem à autoridade dos pais, mas não são crentes no Senhor. Crentes no sentido de saber que existe uma orientação correta e por isso eles se submetem. Então, cada indivíduo é salvo não pelo trabalho dos pais na criação dos filhos, mas pela graça de Deus. Sabe por quê? Uma experiência própria. Eu nunca fui ensinado num berço evangélico e hoje sou crente. Graça de Deus. Minha mãe era católica roxa até hoje, né? Todo dia de madrugada ela me acordava, Ave Maria, cheia de graça, e ora que eu fosse. Eita, Jesus, né? Fui ensinado nesse sentido, mas a graça de Deus me salvou. Praticamente toda a minha família é descrente. É graça. Então, não é pelo nosso trabalho que os nossos filhos serão crentes. É pela graça de Deus. É claro que a nossa disciplina, a nossa oração, tudo isso contribui. Porém, isso não é decisão final. A decisão vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Então, precisamos ter muito cuidado quando a gente vê algumas crianças desobedientes, porque muitas vezes o pai está ensinando, o pai está orando, o pai está labutando, certo? Agora, por outro lado, se o pai não estiver ensinando, aí o pai deve ser exortado a praticar a palavra de Deus. Então, que nós possamos orar por essas coisas diante da palavra de Deus, nessa responsabilidade. Colocarmos a responsabilidade devida diante da salvação dos nossos filhos perante ao Senhor. Baixe sua cabeça.